Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 21 de junho do ano de 2026, início do inverno no Brasil, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados e também neste momento de Evangelho no Lar. Muito obrigado. Peço a vocês que possam ajudar o canal, a sua curtida, o seu comentário, também a curtida no chat ao vivo é muito importante para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês, independente se você está ouvindo aqui ao vivo ou gravado o Evangelho no Lar. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que o Evangelho no Lar foi criado com a proposta de nos reunirmos aqui, nós, da família Na Luz do Espiritismo, para vibrarmos neste momento de oração para o planeta, a casa que nós estamos, o planeta Terra, nesta etapa de evolução e também para a nossa casa, aonde estamos vivendo com a nossa família, ou sozinhos, no sentido físico. Vibrarmos também para os nossos vizinhos, porque sabemos quando o ambiente espiritual está elevado, ajuda a todos, aos vizinhos, à rua, à cidade. Quanto mais pontos de oração nós tivermos, melhor será para a vibração planetária. Muito melhor que neste momento ajuntemos juntos em nome do Cristo para orar nos momentos que temos passado na Terra, muitas vezes de confusão, de dor, mas para nós que compreendemos Deus, compreendemos o que a espiritualidade superior quer nos ensinar, nós entendemos que tudo aqui é passageiro, é por breves momentos. E aprendemos também com o Espiritismo, que é uma etapa de aprendizado espiritual nas nossas vidas. Então, esses momentos precisamos de ainda mais vigilância espiritual e mental. Lembrando que o pensamento é matéria no plano espiritual. Lembrando que a nossa vibração atinge não só ao nosso corpo físico, como também tudo em volta. Por isso a importância do Evangelho no Lar. Tanto que nós fazemos aqui de forma coletiva, mas também aqueles que nós fazemos ou sozinhos ou com os membros da família. Se tiver algum espírito aí na sua casa precisando de orientação, o primeiro impacto com a evangelização que este espírito terá é justamente o Evangelho. E o Evangelho vai ajudar também a você, através do conhecimento, elevar o seu padrão vibratório e não ser tão suscetível ao mal e ao medo. Lembrando que os espíritos inferiores, nestes momentos de transição planetária, têm feito muitos ataques, tanto de forma coletiva como de forma individual. Aproveita os menores ou os maiores acontecimentos para abaixar o padrão vibratório da Terra. Então, vamos neste momento, mais uma vez, fazer a nossa parte, que é a caridade moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que é na caridade moral, que tem muito mais mérito que a material, que nós podemos ajudar, através da prece, muitas pessoas, tantos espíritos, amigos, que reencarnaram aqui em nome do Cristo, nos ensinou o poder da vibração. Quantos de diversas religiões, não só mesmo no Espiritismo, e também em meio à filosofia, aqueles espíritos que vieram trazer a mensagem. Cada um falava de uma forma diferente, mas com o mesmo intuito. Vibre alto, agradeça, perdoe, ama, porque é neste momento que elevarás o seu padrão vibratório e conseguirás então ter um outro olhar sobre a Terra, sobre a vida, sobre o porquê de estarmos aqui. E é neste momento que nós convidamos a vocês também para isso.
Por isso que ter esses momentos de oração, de evangelho dentro da casa, mas principalmente os momentos de caridade, material ou moral, são importantes para nós. Como estávamos falando, a espiritualidade inferior tem aproveitado, principalmente agora na era da tecnologia, que nós temos as notícias na palma da mão, em poucos segundos nós já sabemos, para criar ondas e teias vibratórias negativas. Imagina então milhões de pessoas, 40, 50 milhões de pessoas, vibrando no negativo. Muito provavelmente naquele dia nós vamos ter um ambiente um pouco menos elevado, e quando aquelas pessoas que estão mais suscetíveis a ouvir os espíritos inferiores, que estão nos processos da dor, do luto, da depressão, ou que estão passando por problemas de aflições muito graves, neste momento fica-se mais fácil para os espíritos entrar em comunicação. Nós relembramos lá no livro Memórias de um Suicida, quando aquele espírito está sendo doutrinado, o Agenor, ele lá da colônia estava conseguindo, à distância, influenciar cerca de 200 espíritos. Então, não podemos duvidar destes poderes que muitas das vezes nos assola, mesmo que à distância. Por isso que precisamos ter cuidado e chamando atenção, porque atualmente qualquer situação acaba nos atingindo como um raio em muitos momentos. Por isso, vibremos. Além dos nossos trabalhos espirituais, eu sei que muitas pessoas que aqui nos escutam têm os seus trabalhos espirituais nos centros ou em outras religiões. Além destes trabalhos, vamos também fazer das nossas casas uma morada de vibração superior. Como também quando nós temos uma alegria, o padrão vibratório da Terra fica um pouco elevado. Quando nós temos uma alegria geral. O próprio Chico Xavier falou que ele sairia da Terra, que ele iria desencarnar no momento que as pessoas nem tivessem percebendo, estivessem no momento de elevação vibracional. E foi justamente no momento da Copa do Mundo. Chico Xavier se despediu da Terra quando nós estávamos ali atentos à Copa, felizes com os gols. Nesses momentos nós vamos percebendo quando há uma reunião de pensamentos com o mesmo propósito de que algo aconteça, ainda que seja no esporte, a gente percebe um pouco o padrão vibracional elevar. Imagine então quando nós temos um conjunto de pensamentos vibrando. Quem já teve a oportunidade de ir num show, por exemplo, com milhares de pessoas que naquele momento estão cantando uma música que traz uma elevação espiritual, não precisa ser necessariamente uma música espiritual no sentido das palavras, mas uma música com um conteúdo alegre ou positivo, e todas as pessoas ali com pensamentos salutares. A ambiência daquele local fica extremamente elevada e conseguimos então sentir uma atmosfera de paz. Muitos médiuns, então, nestes momentos, conseguem olhar e observar espíritos amigos em volta. Da mesma forma, como quando nós estamos nestes momentos de dor, de angústia, e como nós já falávamos aqui, em ambientes que tem muitas pessoas sofrendo, tristes, hospitais, por exemplo, em áreas mais dolorosas, nós podemos perceber em algumas ocasiões a vibração cair. Para nós entendermos e identificarmos como que essas vibrações podem atingir o nosso estado físico, psicológico e também espiritual. Porque o nosso sistema nervoso central ele vai ficar atento a estes ambientes. E falamos isso não para amedrontar no sentido da palavra, mas para ficarmos atentos. Quando eu digo que o sistema nervoso fica em alerta, porque o nosso cérebro, o nosso psiquismo percebe que estamos num ambiente problemático e acaba nos alertando. Ficamos mais tensos, um pouco desconfortável nos ambientes, então precisamos ali ou sair deste ambiente ou orar. Mas quando este ambiente é o planeta, é a nossa casa, e aí, como fazemos?
Essa semana mesmo tivemos esse hacker que invadiu o sistema da Defesa Civil e quantas pessoas vibraram negativo no mesmo momento. Não sabemos com qual motivo essa pessoa mandou essa mensagem, o que vai acontecer, mas mais uma vez a humanidade abraça a sua ansiedade, o seu medo e coletivamente, já no outro dia, após um momento de vibração mais elevada, nós temos alguma questão que faz a nossa vibração baixar novamente. Porque é uma tentativa de deixar a Terra ainda nesses ciclos de prisões vibracionais inferiores. Então, ao mesmo tempo que na sexta-feira tivemos uma alegria generalizada, na outra nós já temos algo para abaixar o padrão vibratório. Ainda que esta mensagem seja ou não alerta, enfim, nós não sabemos de fato. A questão que nós estamos falando aqui é sobre a nossa responsabilidade vibracional. E aí nós já todos, enquanto coletividade, vibramos no negativo, falamos sobre o negativo e pensamos sobre o negativo. E curioso que muitas pessoas que nem postam nada em suas redes sociais e status, encheram o status com essas preocupações. Mas quando nós temos aí uma mensagem de amor, de esperança, de vibração positiva, pouquíssimas pessoas compartilham. É a nossa responsabilidade com a divulgação da espiritualidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Quando é algo de desastre, de medo, nós somos os primeiros a compartilhar, a curtir, a comentar. Mas quando é para dividir também uma informação, uma notícia alegre, quanto tempo, nós não vemos ou lemos notícias alegres ou positivas? Não estou falando que nós temos que ficar alienados, mas eu estou falando da nossa responsabilidade espiritual. Então é muito bonito a gente falar, eu estou me espiritualizando, eu estou fazendo isso ou aquilo, mas na hora de provar para nós mesmos que nós realmente estamos espiritualizados, que nós estamos tranquilos frente àquilo que pode acontecer ou não, porque nós temos um Pai, um Deus que vai zelar sempre por nós e que nós não passamos absolutamente em nenhum momento na Terra nada, absolutamente nada que não seja para o nosso crescimento espiritual. É certo que não temos que ficar com braços cruzados porque temos responsabilidade. Devemos cobrar sim os nossos governantes, os nossos administradores públicos. Devemos votar com consciência, devemos fazer a nossa parte no sentido de proteção do planeta, tudo isso. Mas devemos também, quando nós já fazemos e já tentamos e ainda assim acontece, demonstrar a nossa fé. E a fé que nós devemos demonstrar é a fé sempre calma que o Espiritismo nos ensina. Quando perguntaram para o Chico, mas Chico, e se esse planeta acabar? E Chico levemente fala, bom, Deus irá providenciar outro para nós. Naquele momento, muitas pessoas poderiam acusar o Chico de desapego, ou de conformismo, ou de qualquer outra coisa. Mas não, ele estava provando ali uma fé de que a vida não cessa aqui na Terra. Que ainda que aconteça o que for, continuaremos no além e Deus será sempre o nosso amparo. Então é nesses momentos, fiquem atentos, porque chamar a atenção para esse lado pode ser que ocorra novamente muitas situações. Notícias inesperadas, ainda que sejam de hackers, ou notícias verdadeiras, como outras que nós já tivemos, de grandes desastres ou de grande medo. E aí é muito curioso e triste ver pessoas que têm o conhecimento espírita, que conhecem a espiritualidade, se desesperando nesse momento, ao invés de arregaçarmos as mangas e irmos ao trabalho espiritual, através da caridade material e moral. Em muitos momentos, quando ocorrem, por exemplo, grandes situações, precisamos e devemos praticar a caridade material, mas nunca nos esquecermos da moral. É o que nós esquecemos e entramos ali no padrão vibratório daquelas pessoas ou das situações que estão ocorrendo. Então, esse é um grande alerta, porque é muito fácil, pessoal, nós constantemente batermos no peito e falar que estamos expandindo a consciência. Estamos evoluindo, mas na hora das provas da vida, então nós estamos aqui numa grande escola,
estudamos a teoria e na hora que Deus fala, bom, chegou o momento da prova, vamos lá, vamos aplicar o teste, muitos de nós vamos tirar notas muito abaixo da média, mesmo com tanto conhecimento. Então a prática é que valida o nosso conhecimento. E chegou a hora de praticarmos aqui na Terra. Chegou a hora de pontualmente nós praticarmos o que nós estamos aprendendo há muitos anos. Só que no Evangelho, né, nós já estamos quase há 5 anos, falando muitas das vezes sobre as mesmas questões, como por exemplo, essa mensagem da Joana, no número 140, no livro Vida Feliz. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te cause surpresas, reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Essa é a mensagem cristã. É o primeiro passo que nós temos que ter nas nossas vidas. E nós já falamos muito sobre aliás, sobre a diferença do amar e do gostar. Às vezes, nós, enquanto espíritas cristãos, não gostamos de atitude, de tal situação, mas ainda assim amar, porque cada um está num processo evolutivo. Ainda assim, entender que cada um está passando por um processo evolutivo. Então, amar vai muito além das questões humanas que nós temos na vida. E claro, nós já iniciamos o Evangelho, né? Nós já estamos aí há quase 16 minutos, mas precisávamos dar essa alerta. E é claro, neste momento, vibrando já, entendendo a mensagem, nós vamos pedir a Deus que direcione este Evangelho, que a cada pessoa que esteja ouvindo possa compreender de fato o que nós falamos aqui na sua profundidade, sobre a nossa responsabilidade vibracional, sobre a nossa identidade vibracional, sabendo que as nossas vibrações são responsabilidade nossas e que juntos, enquanto humanidade, nós fazemos uma vibração planetária, o que ocorre nos mundos evoluídos, onde todos já estão vibrando num patamar mais elevado. Ó Deus, nos ajude e ajude a Terra neste momento a ultrapassarmos todas as dificuldades. E neste momento do Evangelho, que possamos ter o direcionamento sobre os trabalhos. Obrigado pela intuição que está sempre aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente vai ler hoje sobre o item 8 e 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Todos nós, quando nós estamos no processo de aprendizado espiritual, nós vamos nos arrepender de algo. Isso é um progresso no nosso psiquismo. Porque toda vez que eu me arrependo, eu estou em um progresso espiritual. Se eu me arrependi, significa que eu errei em alguma etapa, seja com alguma pessoa, seja com uma conduta interna minha, ou seja em qualquer outra situação, e eu tive a capacidade de identificar que teve um padrão de erro na minha conduta. Então o arrependimento, ele serve para isso. Muitas pessoas utilizam, as palavras do Cristo de arrependei dos seus pecados, quando nós vamos batizar. No Espiritismo, nós não temos o batismo no termo simbólico, de descer as águas e aceitar Jesus. Entendemos que aceitar Jesus, numa compreensão mais profunda, é praticar o que ele nos ensinou na sua essência. E quando nós vamos identificando esses padrões que Jesus nos ensinou e começando a praticar ele no nosso cotidiano, em algumas situações nos arrependemos de situações do passado. E no passado, então, quando os religiosos se arrependiam, eles dedicavam um sacrifício a Deus como prova deste arrependimento. Então, para nós espíritas, como seria esse processo
do sacrifício que devemos elevar até Deus, até os espíritos superiores. De que forma esse arrependimento pode nos modificar? Lembrando que o arrependimento é diferente da culpa. A culpa é algo que nos massacra, que nos paralisa. O arrependimento é algo mais puro e mais elevado, porque quando eu me arrependo da maneira como eu falei com uma pessoa, da maneira como eu respondi no caso, ou da forma impaciente como eu fiz essa ou tal situação, de que maneira eu poderia ter feito diferente. Quando eu me arrependo, eu identifico um padrão de erro e tento modificar na próxima conduta, não paralisando naquele erro com um pensamento repetitivo. Nossa, mas como eu fui burro, como eu fui ingênuo, como eu fui assim ou assado, enfim, não é sobre isso. A culpa, ela nos paralisa. O arrependimento é para nos impulsionar para frente, no sentido de: eu não conhecia o que eu conheço hoje. Eu não tinha uma forma de fazer diferente naquele momento, há 10 anos atrás. Mas hoje eu consigo fazer diferente. O que eu posso fazer então para melhorar? Se eu magoei alguém, eu posso ir até essa pessoa, pedir desculpas. Se já passou, eu não tenho mais contato com essa pessoa, eu posso dedicar uma prece e eu posso, em primeiro lugar, tentar não repetir isso mais. Porque se já tem um arrependimento, eu já tenho um progresso espiritual. Bom, não vou fazer mais isso. Isso pode prejudicar a mim e as outras pessoas. Isso pode prejudicar o padrão vibracional da Terra. É assim que nós identificamos a nossa mudança. Até mesmo em uma reunião mediúnica, um amigo espiritual nos falou sobre o arrependimento. Ele nos disse: quanto mais rápido este arrependimento, significa que você está num progresso espiritual mais rápido também. Então, se você faz algo hoje, se arrepende em poucos minutos e poucas horas, ou até mesmo em poucos dias, significa que o seu progresso espiritual está bom. Quando a pessoa demora mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, significa que ainda está mediano. Quando a pessoa demora anos para se arrepender, significa que o progresso espiritual ainda está muito lento. Então, uma boa notícia para nós: se nós já conseguimos arrepender rapidamente, nós já estamos num progresso espiritual de médio a acelerado. Porém, todavia, para evoluirmos mesmo, seria bom evitar o erro. Mas ainda não somos espíritos extremamente evoluídos, estamos caminhando. De termos já o arrependimento ao nosso lado de: poxa vida, errei, falei errado com a pessoa, falei o que não devia, cometi um erro, vou ligar pedindo desculpas, enfim, voltar atrás é uma questão nobre, pessoal. Espíritos nobres assumem os seus erros. Espíritos nobres não têm medo de falar: eu errei, me desculpa. Espíritos nobres conseguem colocar nessa posição de arrependimento os espíritos que estão na inferioridade, não, principalmente como nós já falamos aqui no evangelho passado, sobre o ego, a vaidade e o egoísmo. Espíritos vaidosos e egoístas não conseguem se arrepender, tanto quanto numa reunião mediúnica. Quem aqui já participou ou participa vai se recordar quando o espírito está muito voltado ao mal, está com sede ali de vingança, quando o espírito esclarecedor vai ali e fala: meu irmão, perdoa, você não acha também que você teve coparticipação neste erro? E ele fala, né: jamais, quem errou comigo foi a outra pessoa, eu não tenho culpa nenhuma. E ali a gente vai observando como a vaidade, né, o ego, até mesmo o egoísmo está entrelaçado. Então, por que foi interessante nós falarmos sobre a vaidade e o egoísmo, que inclusive os espíritos falam que são os maiores entraves da nossa evolução? Quanto maior o egoísmo, quanto maior a vaidade, maior a avareza, mais difícil é o seu progresso espiritual. Então, trate melhor esse lado: egoísmo, avareza, vaidade. Tudo isso vai tratando, porque consequentemente, se você for tratando esse lado, consequentemente você vai aprender a amar mais e você vai aprender, sem dúvida alguma, a se arrepender de forma límpida. Você vai tirar este peso do seu ombro, algo que não ocorre com espíritos ainda muito embrutecidos.
que são os donos da verdade, que não se arrependem, que têm ali a sede de vingança. Então nós vemos os lados opostos. Quando a gente está no progresso espiritual e este arrependimento vem, pode saber que você está num bom caminho. E no início do capítulo, quando a gente vai falar de sacrifício, voltando aí um pouquinho, as pessoas, antigamente, tinham esse hábito então de fazer um sacrifício quando se arrependia. E aí, o que é o sacrifício mais agradável a Deus na visão espírita? No item 7, os espíritos colocam uma partezinha de Mateus, no capítulo 5, 23 e 24. Se, portanto, quando for depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra você, deixai a vossa dádiva junto ao altar e vai antes reconciliar com seu irmão. E depois então volta a oferecê-la. Olha que interessante, né? Vamos ler então o que os espíritos falam aqui. Quando diz, ide e reconciliai com seu irmão, antes de colocar a sua oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio arrependimento ou ressentimento, que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita. Porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais em demasia, cumpriam-lhe conforme suas palavras ao usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que Jesus ensina por essas palavras, Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliai com seu irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Olha então quão profundo é esse ensinamento, Quando nós nos arrependemos, o que é de imediato que nós devemos fazer? Se nós magoamos alguém, prejudicamos alguém, pedir perdão. Ah, William, mas e se essa pessoa está no plano espiritual? Ofereça uma oração, converse com essa pessoa através da transmissão de pensamento. Peça perdão, ore para Deus ajudar. Qual o segundo passo do arrependimento? Não fazer novamente o que nós fazemos, aliás, o que nós fizemos no passado, de imediato. Mas, para aqueles que ainda têm o hábito da oferenda, de oferecer algo para Deus, no sentido material, grave essas palavras que nós aprendemos no Evangelho hoje. O sacrifício mais agradável a Deus é o perdão, é não repetir os erros. Mas ainda assim, se faz sentido para você levar algo material, quando for levar, esteja com o coração limpo de verdade. Senão, é como se fosse uma compra para Deus, Eu vou levar ali um sacrifício e ali Deus vai perdoar todos os meus pecados. Mas e a sua responsabilidade individual? Porque o arrependimento é para nos trazer, de fato, internamente, o nosso aprendizado espiritual. Se eu me arrependi de ter lesionado meu irmão, de ter feito algo errado para a sociedade, ou para alguém que eu convivo sempre, ou para minha esposa, ou para o parceiro, enfim. Se você se arrependeu, além do perdão, a não repetição, aí sim, você pode ir lá e fazer a prece, pedindo a Deus força, direcionamento, porque você viu que errou. Então é para isso. Agora, voltando a dizer, a culpa é algo também muito pesado, porque a pessoa fica ali, naquele mar de lamúria, e não consegue fazer este raciocínio aprofundado. Quando os espíritos também no plano espiritual estão se sentindo culpados, a gente vê que eles entram num processo depressivo muito forte. E ali precisa então de uma terapia muito forte no plano espiritual, para que o espírito se reorganize. Então, pessoal,
Lembrando, todos nós que estamos neste processo espiritual, nós vamos nos arrepender de alguma coisa ou outra. Faça então as dicas que nós demos aqui neste Evangelho. Vamos então para a nossa vibração final, momento do passe. Momento de vibrarmos para nós, para o planeta, lembrando dos conselhos de Jesus que está lá em Mateus capítulo 7, item 7. Peça, busque e bata. Pedis e se vos dará, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Palavras do Mestre que nos ensina a pedir. É o momento de pedir, mas principalmente de agradecer. Agradecer pela nossa reencarnação, agradecer por estarmos aqui orando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso planeta. Vamos sentar de uma forma confortável. Podemos trazer no pensamento uma paisagem ou algum local que nos liga a Deus. Cada um pode pensar neste local íntimo. Para algumas pessoas é o mar, para outros é uma cachoeira, uma lagoa. Para algumas pessoas é montanhas, mata, enfim. Ou um ambiente que você gosta, que você às vezes vai para se reconectar com a espiritualidade amiga superior. Esse é o momento do passe. Tranquilize os seus pensamentos, reorganize mentalmente. Respirando profundamente, deixando o corpo tranquilo, esquecendo um pouco as demandas da vida. Nós vamos vibrar, sentindo a espiritualidade amiga superior se aproximar de nós. Iniciando o passe, limpando todo o nosso perispírito, repondo as energias necessárias também para nós neste momento. Se você está com alguma dificuldade material ou espiritual, alguma doença, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga superior. Se você está passando por algum desafio maior, peça a Deus a força, o direcionamento, a intuição necessária. Vamos também neste momento fazer a caridade moral. Se você está lembrando de alguém que necessita deste passe, alguém que está recém-desencarnado neste momento, alguma pessoa que esteja internado ou internada precisando do nosso auxílio, alguma família passando por alguma dificuldade maior, vamos enviar as boas vibrações para que Deus dê força, direcionamento, encaminhe os espíritos amigos para orientar essa família. Nós podemos trazer o nome das pessoas, o rosto. Vamos pedir. Jesus nos ensinou a realizarmos a caridade moral. Obrigado, Deus, por este momento tão importante para nós que é o passe. Vamos juntos agora também mentalizar o nosso planeta e o nosso país, com muita luz em volta dele. Saindo da nossa casa ou de onde nós estivermos ouvindo este Evangelho, que possa chegar, subir e abraçar todo o ambiente, e também vamos enviar para o nosso planeta. Vamos pedir por ele, que a espiritualidade amiga e superior possa envolver este planeta. Pedimos a intuição necessária aos nossos líderes de cada país, que eles possam tomar as melhores decisões, guiados nos princípios do amor universal, nos princípios espirituais da caridade, que eles possam receber também essa vibração. Obrigado, Deus, por este momento tão importante para nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos, reunidos. Muito obrigado, Deus, por cada momento que tem nos auxiliado. Abençoe a nossa semana. Guie os nossos passos, esteja conosco em cada decisão das nossas vidas, no trabalho. Obrigado, Deus, por esses momentos de fé.
Senhor, neste momento, terminando este evangelho, eu quero agradecer a intuição. Pedir por cada pessoa que está aqui ouvindo ao vivo e depois as pessoas que chegarão aqui durante a semana, por cada uma delas. Que a espiritualidade amiga possa direcionar, guiar e orientar. Obrigado, Deus. Muito obrigado por cada momento importante para as nossas vidas, seja de dor, de dúvida ou de alegria, que nos faz crescer. E neste momento, com muito amor, com muita gratidão, pedimos autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando ao nosso corpo físico, lentamente, agradecendo. Respire profundamente, pode voltar tranquilamente. Agradecendo a Deus mais uma vez. Vamos voltar, pessoal. Peço vocês que deixem o nome, a cidade, o país que ouve este evangelho. Posso deixar os comentários aí que ajuda o canal a atingir mais pessoas. Um abraço. Abraço para Isamar Chamorro, sempre aqui conosco, Deus abençoe. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, obrigado, minha amiga. Cássio Gargiolo, Deus abençoe. Maria Horner, dos Estados Unidos, um grande abraço. Marcelo Oliveira, um abraço. Marisol Nascimento, de São Pedro, em São Paulo. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um abraço, amigo. Dil Oliveira, um abraço. Sônia Marinho, de Ilha Bela, em São Paulo. Obrigado. Creucide, de Paramirim, na Bahia, um abraço. Maria não colocou o sobrenome, um grande abraço, amiga. Tiago Oliveira, da Alemanha, Deus abençoe. Edilaine Cabreira, em Fortaleza, no Ceará, Deus abençoe. Lenice Pessoto, de São Paulo, capital, um abraço. Rosane Beatriz Azevedo, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. Marla Bela, Deus abençoe, um grande abraço, minha amiga. Sabrina Prestes, de Araraquara, em São Paulo, um abraço. Lindalin, acho que é assim, de Cancún, no México, Deus abençoe. Se eu falar algum nome errado, pessoal, me desculpe. Miller Borges, da cidade de Osasco, um abraço, Deus abençoe. Arlisson Silva, um abraço. Cássio Gargiolo, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um abraço. Alba Vasconcelos, Deus abençoe. Tereza, assistindo de Tubarão, em Santa Catarina, um abraço. Mirela de Santana de Souza, de Olinda, no Pernambuco, um abraço. Ieda Alcântara, de Manaus, no Amazonas. Graça Lira, João Pessoa, Paraíba. Bernadette Cardoso, um abraço, muita luz. Cristina Rodrigues de Jesus, Deus abençoe. Branca Ramos, da cidade de São Paulo, capital, na Zona Leste, um abraço, Deus abençoe. Joelma Adriana, do sul de Minas, aqui em Minas, Deus abençoe. Antônio Lopes Júnior, da cidade de Salvador, na Bahia, Deus abençoe. Elci Maria Barreto, da Espanha, gratidão. Saulo, Deus abençoe, um abraço. Sônia Cardoso, um abraço. Kátia Paz, um abraço. Lucília Miranda, Maria Cristante, um abraço. Lara Brito, Teresópolis, Deus abençoe, um grande abraço, amiga. Rosi Marileia, acho que é assim, Deus abençoe. Arthur Câmara, um abraço. Ângela Loures, Deus abençoe. Alessandra, Deus abençoe. Beth Ferreira Gomes. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Laís Haddad, também de São Paulo, um grande abraço. Marinês da Silva, de Brejão, em Pernambuco. Daucler, da cidade de Santos, em São Paulo. Maria Sela, um abraço, de São Paulo, capital. Silvia Bastos, um abraço. Zuleide Russo, Deus abençoe, amiga. Ana Maria Costa, de Sorocaba, grande abraço. Maria José, também de Sorocaba, um abraço. Rusa Medeiros, acho que é assim, dos Estados Unidos, é isso mesmo, um grande abraço. Connecticut, um abraço. Lucília Miranda, Márcio, Márcia
Rosana Ribeiro, um abraço. De Santo André, em São Paulo. Roger Vargas, um abraço. Fatinha Viana, sempre aqui nos ajudando também a compartilhar. Natalícia Fonseca de Moraes, um abraço, amiga. Rosângela Miranda, da Suíça, um abraço. Deus abençoe o pessoal aí da Suíça que nos ouve. Maria Cristina Carvalho, Deus abençoe. Márcia Ferreira, um abraço. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, pelo carinho. Desejo a todos uma excelente semana. Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.